Meu nome é Márcia Ferreira, eu estudei psicologia na PUC São Paulo nos anos 80 e naquela época, na minha faculdade, já havia um interesse pela astrologia, né? Já tinha um grupo junguiano muito forte, haviam professores que gostavam de astrologia, tinha tido um curso de astrologia alguns anos antes dentro da universidade, né? Então, ali que despertou, né? E como acontece para muita gente, quando você tem o seu mapa feito, é que é um antes e depois, né? Um divisor de águas. Daí você realmente se apaixona ou poderia ter sido aquela coisa de um autoconhecimento que você fala, ah, legal, interessante, mas não foi assim. Foi uma coisa muito profunda, né? Eu fiquei muito intrigada como que aquilo tudo poderia estar sendo falado sobre a minha personalidade, né? Então, aquilo ficou. Eu costumo até falar para os meus alunos que foi a astrologia que me escolheu, não fui eu que escolhi a astrologia, né? Porque é uma coisa, assim, bastante forte, né? E daí eu comecei a entrar em contato com essa linha que é chamada de astrologia psicológica, que faz essas interfaces entre a astrologia e a psicologia com essa visão desse linguajar arquetípico, né? O simbolismo arquetípico, né? Então, eu me apaixonei por isso, porque eu vi a possibilidade que existe no mapa de uma revelação da personalidade e também de diagnósticos também, psicodiagnósticos você consegue traçar. Essa linha que eu venho, esse caminho aí que eu venho trilhando, de você conseguir enxergar no mapa muito mais do que características fixas da personalidade. Assim, Áries é assim, sabe? Gêmeos é de tal jeito. Não é bem assim a maneira que a gente trabalha. A maneira que eu vejo é muito assim, esta conversa que existe entre as nossas diversas partes. E isso a gente consegue ver com clareza no mapa. Esse diálogo, né? Aonde que a pessoa precisa ter consciência, por exemplo, de núcleos mais complicados, mais difíceis, aonde que existem ali tesouros, potencialidades que ela pode explorar. Teve digamos, um turning point, vamos dizer, um momento assim que eu acho que eu resolvi encarar a astrologia, né, que você tem que ter um pouco de coragem também, porque ela é muito mal compreendida pela sociedade. Esse turning point foi quando eu comecei a frequentar as conferências nos Estados Unidos, do ISAR principalmente. Depois eu me tornei como que uma representante, trouxe o programa de certificação para cá. Esse programa de certificação existe no Brasil, que é um programa muito extenso. E aí eu vi que poderia ser um caminho sério, profissional sério, com começo, meio e fim. E comecei com os cursos, né, já lá desde 2005, do meu Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, o CEAP. Então, me convidaram para fazer esse vídeo porque, como eu venho já trilhando esse caminho já há muitos anos, né, surgiu a possibilidade de eu traduzir o livro da Liz Greene, que se chama Jung's Studies in Astrology, né? Que é tudo que a Liz Greene, ela fez um trabalho extensíssimo sobre tudo que o Jung falou sobre astrologia durante a vida dele inteira. Então ela foi pesquisar os arquivos pessoais do Jung, ela teve acesso à família do Jung, aos filhos do Jung. E então, neste livro, tá esse enorme relato, com quem que o Jung estudou astrologia, né? Então, vamos dizer, uma área em que nós temos total sintonia, porque estamos na mesma, né, toada desse enfoque em relação à astrologia, que é esse enfoque arquetípico, dessa compreensão.
Bem, esse livro, para mim, lá nos anos 90, numa das primeiras edições, foi meio como uma bíblia para mim, porque ele relata toda essa dinâmica, essa maneira de enxergar a astrologia, né? Então, quando ela fala dos arquétipos do zodíaco, tem a ver totalmente com a visão do Jung, com a minha visão de como enxergar, né, o mapa. Que estes arquétipos são matrizes universais, então, que estão no nosso inconsciente coletivo, né? Eu acho que isso foi uma grande contribuição do Jung, que além do inconsciente pessoal, existe essa camada mais profunda, que é o inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos, e ela explora muito tudo isso nesse livro. Mas eu acho que o grande mérito dela foi unir tanto a mitologia também ocidental como a oriental, porque os mitos, eles expressam estes arquétipos, né? Então, ela não se limitou à mitologia grega, por exemplo. Ela foi pesquisar também a mitologia lá da Mesopotâmia, dos babilônios, né? Tem umas imagens maravilhosas no livro, umas imagens mitológicas, né? Ela foi lá pesquisar o deus Gilgamesh, Ishtar, né? Então, é um livro, assim, muito completo, porque aí ela vai falar de cada signo com essa compreensão que cada signo é um núcleo arquetípico, né? Ele traz todas essas informações, mas é um núcleo dinâmico, não é uma coisa fixa. Então, ela vai falar do Áries, do Touro, etc. No final de cada capítulo tem um questionário para as pessoas responderem e poderem se checar, né, em todo o seu autoconhecimento. Ela faz um diálogo super interessante entre o regente esotérico e o regente mundano, porque assim, cada signo, Áries, Touro, etc., tem um regente, que é um planeta regente daquele signo. Então, por exemplo, o regente de Áries é Marte, o regente de Touro é Vênus e assim por diante. Mas como ela teve toda essa vivência com a mitologia oriental, a religião oriental e tudo isso, ela também acrescenta esse conhecimento do regente esotérico, né? Então, o regente mundano, que seria essa Vênus, Marte, etc., ela coloca como uma coisa mais pessoal, mais instintivo, que vai falar do nosso self individual. E o regente esotérico vai falar mais de uma jornada da alma, do propósito de vida, né? Da onde, digamos que o fluxo cósmico flui por nós, né? Flui dentro de nós. Então, é bem interessante essa questão do regente esotérico e o regente mundano. Ela viu isso como uma possibilidade da pessoa trabalhar as questões dela no mapa. Então, nesse questionário, no final de cada capítulo, você vai poder ver se, peraí, eu estou mais sintonizado com o meu regente mundano ou com o meu regente esotérico, por exemplo. Ela faz todo um trabalho com os opostos, né? Porque cada signo tem um signo oposto. Então, os signos de fogo têm os signos opostos de ar, os signos de terra têm os signos opostos de água, né? Então, este trabalho de integração dos opostos, porque o Jung falava assim, ele trabalhou com esse conceito de enantiodromia, que é esta integração desses opostos. Tudo que nós temos conscientemente, então se você tem, por exemplo, no caso, você é uma mulher, você tem muito consciente esse princípio feminino, mas você vai ter no teu inconsciente o ânimos, que é o princípio masculino. Então, cabe a nós sempre estabelecermos esses diálogos entre a parte consciente e tudo que está nesse reino arquetípico aí do inconsciente coletivo. Porque ao nós estabelecermos essas integrações,
nós caminhamos num autoconhecimento e num autodesenvolvimento, que é o que Jung falava do processo de individuação. Tem um outro ponto que eu queria salientar também, que é muito interessante. Ela faz toda uma extensa correlação em todos os signos, ou seja, em todos os núcleos arquetípicos, com o Sol progredido de cada signo. Vou explicar muito brevemente. Existe uma relação simbólica de 1 grau do zodíaco para 1 ano de vida. Então vamos supor que você nasceu com o Sol em Áries. Se você progredir 30 graus no teu mapa, vão ser 30 anos da sua vida. É o que a gente chama de Sol progredido. Então, quando você muda, quando este Sol progredido muda de um signo para outro, existe um novo colorido na tua personalidade. Não que você mude, você era Áries e se torna Touro, mas você agrega as características, toda essa dinâmica mais taurina, né? Então é muito interessante da gente observar isso na nossa vida. Geralmente a gente percorre cerca de, no máximo, 3 signos, né, na vida, ou 2. Depende se você começa, se você tem o 0 grau, se você nasce a 1 grau de Áries, né, você pode perseguir 2,5, enfim. Então, todos os signos ela faz esse paralelo com o Sol progredido também, tá? Isso também é muito interessante. E no final do livro tem um verdadeiro dicionário. Deixa eu mostrar o livro aqui que eu não mostrei, né? Tem um dicionário astrológico. É um livro de quase 600 páginas. É uma loucura, tem bastante coisa, mas é sempre interessante. Para mim, lá nos anos 90, foi extremamente interessante. Foi um dos meus livros iniciáticos naquela época, tá? E vocês imaginem, de lá para cá, esse livro ainda continuar tão interessante, com coisas tão vívidas. A bibliografia que ela recorreu para escrever esse livro, eu fiquei observando a bibliografia, é extensíssima. Por exemplo, não só Jung, não só Liz Greene, mas ela também foi beber em fontes do Joseph Campbell, do Mircea Eliade, de astrólogos orientais também, tá? Isso é um ponto também que chama bastante atenção. Essa autora, ela tem um trabalho muito extenso, além do trabalho em consultório também dela, né? O que eu vejo como grande mérito dela, que ela foi estudar na Índia, né? Passou um bom tempo na Índia, e também depois ela trabalhou com junguianos, fazendo essas correlações, né? Entre mitos, arquétipos, astrologia, né? Mitologia ocidental, mitologia oriental. Eu sempre acompanhei, né, todo esse trabalho do Jung com astrologia, né, esse interesse dele. Mas com essa tradução do livro agora, ficou para mim ainda mais evidente como foi um assunto que ele pesquisou a vida inteira. Então, por exemplo, ele fala, ele vê a astrologia com essa relação da sincronicidade, né? Ou como uma simpatia que ele usa, né? Esse termo, que é interessante, porque se você pensar que esses arquétipos do nosso inconsciente coletivo, né, também podem acontecer simultaneamente fora, tá? É isso que é a coisa mais curiosa na astrologia, a gente pensar isso. Como que o mapa pode mostrar o teu pai, a tua mãe, né? Questões externas, eventos externos. Então ele foi pesquisar tudo isso. Ele tem um livro que se chama Sincronicidade, o Jung, né? Onde ele fez uma pesquisa com mais de 600 mapas, olha só, interrelacionando a lua de um mapa com a lua do outro mapa, lua-sol, lua ascendente dos casais, né, de casais casados mesmo. Então, ele fez todo esse trabalho que é incrível, né, que ele consegue provar em grande parte a astrologia, que atende
aos critérios lá de estatística, né? Então, se a gente pensar que o arquétipo, né, um arquétipo se trata desses padrões de comportamento que são comuns a toda a humanidade, então essa relação com os arquétipos todos nós trazemos. Então, o arquétipo do céu, o arquétipo do inferno, da grande mãe, arquétipo do pai, de Deus. Sempre o ser humano vai reproduzir esses arquétipos. E é isso o que o mapa mostra, né? Essa forma arquetípica que nos toma, que nós estamos sempre tomados por essas forças arquetípicas, né? Então, ele foi estudar isso, né? Como essa sincronicidade, essa simpatia, né? Só que assim, nós não entramos em contato direto com o arquétipo, nós não entramos em contato direto com Deus, né? Com o céu, com o inferno. Isso também é uma coisa que a Kathleen Burt explora bastante no livro dela. Nós precisamos das formas de expressão dos arquétipos, né? Que são os mitos, né? Os mitos de uma cultura, de uma sociedade. Cada sociedade vai ter o seu próprio mito. Então, se para nós aqui na religião ocidental é Deus, para os muçulmanos é Alá, né? Enfim, Maomé, que é o enviado. Então, estas formas é que nós podemos entrar em contato. Voltando um pouquinho nos mitos, o que o Jung falou é que os mitos, eles trazem dentro deles todo o potencial arquetípico, né? Então, assim, se os arquétipos, eles estão dentro do nosso inconsciente coletivo, também uma grande descoberta do Jung foi quando ele falou das propriedades psicóides do arquétipo, que um arquétipo pode se expressar, como eu tinha falado, tanto dentro como fora, né? Então, isso já é um princípio básico para a gente entender a astrologia, porque uma pessoa que não entende a astrologia vai falar, mas como que você pode falar no meu mapa que está falando do meu pai ou da minha mãe, ou que tem uma possibilidade de bater o carro, né? Então, é muito importante a gente frisar esse conceito das propriedades psicóides, quer dizer, pode acontecer a nível psíquico e fisiológico ao mesmo tempo, dentro e fora ao mesmo tempo. Mas como eu estava falando, a gente não entra em contato direto com os arquétipos. Eles passam por um processo de desenvolvimento, que é o que a Kathleen Burt fala no livro dela. Então, o mito, a maneira que a gente entra em contato por exemplo, entendendo todos esses mitos. Então, quando você entende o mito do herói, que você está falando do Ares, né? Que ele tem que vencer as batalhas, que ele tem que combater, você está entendendo questões que acontecem dentro de você. Porque quando a gente usa esse linguajar, parece que mito é uma coisa distante, fora, e não é, acontece dentro da gente o tempo todo, né? Quando a gente encarna essas jornadas míticas, né? Do herói, ou quando a gente está mais sintonizado com o amor, com o Eros. Então, entendendo essa linguagem mitológica, você pode entender tudo que acontece dentro de você, as tuas pulsões, né, psíquicas, de amor, de ódio, né, as jornadas todas míticas de uma vida, tá? Uma outra coisa que eu acho extremamente interessante, que o Jung explorou muito, foi a questão do destino, né? Agora, com essa tradução, isso ficou muito claro para mim. Então, ele foi estudar as deusas do destino, as moiras, Heimarmen, que são as deusas que tecem os fios do destino, e ele ficou absolutamente intrigado com isso, né? Como que os símbolos astrológicos expressam as qualidades do tempo, né? A qualidade de Touro, a qualidade de Áries, e estas qualidades expressam essa nossa jornada mítica pessoal,
o nosso desenvolvimento. Porque, como eu falei no Sol progredido, você tem a fotografia do céu quando você nasce, mas ela não é estática, não é parada, porque a nossa psique também não é estática, né? Nossa psique se desenvolve, né? Evolui. Então, nós passamos por vários momentos, tá? Então, ele foi estudar tudo isso, como que aquela frase que ele foi buscar, a frase do Alan Liu, que fala o seguinte: caráter é o destino, né? Isso que é o que eu vivo explicando em aula. Como que pode? Quer dizer, a tua forma arquetípica, a estrutura que você traz no mapa é o que vai determinar o teu desenvolvimento, é o que vai determinar tudo que você vai fazer na tua vida. Até a física quântica explica assim, que a micropartícula de um elétron traz a informação do todo. Não é que traga o todo, mas traz a informação, né? Então, na astrologia existe uma máxima, assim em cima como embaixo. Não é que nós somos igual ao que está lá no céu, que você tem a fotografia no teu mapa de nascimento, mas você que é um micro, traz a informação do macro, que é como o céu estava no momento do nascimento. Então, tudo isso o Jung explorou e ficou intrigado, assim como eu fico, com essas correlações. O Jung, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala assim: o teu consciente pode não conhecer ou nem gostar da astrologia, mas o teu inconsciente com certeza conhece. Porque ele fala o seguinte, que tudo isso que eu estou falando, né, a fonte arquetípica que nós detectamos nas histórias, nas narrativas míticas, né, de todos os mitos, estão no nosso inconsciente, estão nos nossos sonhos, né? Estão nos filmes que a gente assiste, nos contos de fada, né? Nos acontecimentos cotidianos, né? Então, ele chamou de astromitologia, né? Essa junção, ele inclusive usou esse termo em várias conferências, né? Astromitologia, da astrologia sendo a fonte de todo esse mito. E uma fonte que vem lá desde a época dos sumérios, dos babilônios, tá? Que também aparece na mitologia ocidental. No momento, estou pesquisando astrologia, que parece indispensável para uma compreensão adequada da mitologia, o que eu acabei de falar, né? Há coisas estranhas e maravilhosas nessas terras de escuridão. Minhas noites são ocupadas em grande parte pela astrologia. Olha a coragem que ele teve de assumir isso nessa altura, né? Eu faço cálculos de horóscopo a fim de encontrar uma pista para o cerne da verdade psicológica. Parece que os signos do zodíaco são imagens do caráter. Em outras palavras, símbolos da libido que retratam as qualidades típicas da libido em um determinado momento. Então, isso foi por volta de 1912. Daí, em 1947, ou seja, 35 anos depois, ele fala para um astrólogo indiano, Bangalore Venkata Raman, né? Ele declarou o seguinte: como sou psicólogo, estou principalmente interessado na luz particular que o horóscopo apresenta sobre certas complicações do caráter. Em casos de diagnóstico psicológico difícil, geralmente lanço mão de um horóscopo, era como ele se referia à astrologia, não é horóscopo de jornal, de revista, não é nada disso. Geralmente lanço mão de um horóscopo para ter um outro ponto de vista, de um ângulo totalmente diferente. Devo dizer que muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidavam certos pontos que de outra forma eu não teria sido capaz de entender. A partir dessas experiências, formei a opinião de que a astrologia é de particular interesse para o psicólogo, né? E aí ele tem uma outra frase, num outro momento, que ele fala isso. Todo analista deveria estar equipado com astrologia, porque há casos borderline em que o mapa dá uma pista muito valiosa. Bom, isso é meu dia a dia, né? Porque eu atendo também psicologia, atendo casal, família. E realmente tem momentos em que
dá um nó, assim, que a gente fica muito... Para que lado aquilo vai, sabe? Você não tem muita certeza aonde você está pisando, para que lado aquela personalidade vai, sabe? E você, quando você olha para o mapa, é como se você tivesse uma bússola para caminhar numa escuridão. Você consegue enxergar para que lado. Eu não acho que a astrologia seja psicoterapia, que a astrologia, que você deva ficar consultando o mapa para atender o seu cliente, porque, na verdade, na psicologia, a gente tem que se abster de tudo isso, né? Você tem que estar sem, como disse o Bion, sem memória, sem desejo, né? Você tem que estar ali, presente, e não buscando definições. Então, eu sigo tudo isso. Porém, principalmente no começo de uma terapia, quando você consulta um mapa, e foi isso que o Jung fazia, você consegue se nortear aonde estão os complexos, aonde que aquilo é mais delicado na pessoa, aonde que a tendência da psicopatologia dela vai, e daí você ganha muito tempo. Como eu participo de supervisões em psicologia, em psicanálise, né? Porque eu transito tanto na psicanálise como na astrologia psicanalítica do Jung, né? Eu faço essa união e eu vejo que às vezes em supervisões a gente acaba perdendo bastante tempo por não ter essa bússola. Então, eu gostaria até de elucidar com mais algumas frases do Jung que eu acho que vai ficar bem mais fácil da gente entender. Ele fala o seguinte: há muitos exemplos de analogias marcantes entre as constelações astrológicas e os eventos psicológicos. A astrologia, assim como o inconsciente coletivo com o qual a psicologia se preocupa, consiste em configurações simbólicas. Os planetas são os deuses, símbolos dos poderes do inconsciente, tá? Isso é uma frase. Uma outra, lembram-se daquela simpatia que eu estava falando? Então ele fala o seguinte: há, em outras palavras, uma forma de simpatia ou ressonância que os humanos experimentam e formulam imaginariamente como as imagens zodiacais e que de fato pertence à própria vida, desdobrando sua potência criativa através dos atributos particulares de cada momento individual, tá? Dentro dessa estrutura, os símbolos do zodíaco, embora suas imagens específicas possam ser geradas pela psique humana, encontram uma correspondência em algo inerente à própria realidade refletida nas qualidades do tempo. Isso é muito interessante, porque como tem essa relação de fora, tanto fora como dentro, o que o ser humano faz é o seguinte: a gente sempre projeta o nosso mundo interno no mundo externo. Então, a gente projeta nas estrelas, nos filmes, nas nossas relações pessoais, né? Nas pessoas próximas, a gente projeta o nosso mundo interno. E a gente projeta também, até, por exemplo, eu estive em Portugal recentemente, tem aquelas formas de rocha na água. Então, ele ia passando, o guia ia falando, aqui é a cabeça do Putin, né, nas formas, aqui é o Titanic, aqui é o camelo. Quer dizer, a gente projeta o nosso mundo interno conhecido no mundo externo, que é para a gente poder organizar o nosso mundo interno e para a gente poder entender, né? Então é isso que o Jung fala o tempo todo, fora dentro, né? E aqui tem mais duas frases que ele fala: o zodíaco é uma projeção imaginária da psique humana sobre os céus, quer dizer, como os céus podem se revelar na psique humana. E depois, a última, que ele fala assim: as qualidades do próprio tempo, refletidas em símbolos astrológicos, constituem o destino astral. O Jung explorou muito isso, né? Como que estes símbolos astrológicos refletem esse nosso processo de individuação, essa jornada mítica que nós passamos ao longo da vida. Então, qual que é o caminho, né? Se você conhece bem a sua forma arquetípica, né, que tem os 12 núcleos arquetípicos, mas que vão se misturando, se alquimizando, né?
uma vez que você conheça bem toda essa potencialidade, e é como eu falo sempre, não é um conhecer superficial, racional, ah, tá bom, conheci meu mapa, porque às vezes tem aluno que acha que fazendo um curso de astrologia ele já sabe. Na verdade não é isso, tem que vir junto com um insight. Você se dá conta dos teus complexos mais profundos, do que você fica repetindo, que é difícil, que você não consegue mudar. Isso tudo aparece no mapa, como os complexos, né? Que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas se você conhece esta forma, você consegue remar o seu barquinho, não ficar à deriva, sabe? Você rema a favor da sua própria maré. Essa jornada mítica pessoal é uma coisa que a Kathleen Burt fez no livro dela com muita sabedoria, porque ela uniu os arquétipos, os 12 arquétipos do zodíaco, né? Com o conhecimento também dos 12 raios da astrologia esotérica de Alice Bailey, né? E os 12 trabalhos de Hércules, que era um trabalho lá da Alice Bailey. A Kathleen Burt uniu tudo isso no livro a partir do momento que um aluno perguntou como que eu posso lidar com esse touro dentro de mim, né? Como eu falei no início. Você podendo entender esses arquétipos, né, com profundidade também, e essa jornada mítica, por isso que ela fala do sol progredido, né? E aí ela usou tanto a psicologia analítica do Jung como a astrologia esotérica da Alice Bailey, né? Então, nós temos como que 12 modos centrais, 12 arquétipos centrais na personalidade, que são os 12 signos, mas também, como eu tinha falado antes, eles se alquimizam, eles vão criando como que subpersonalidades, né? E essa é a complexidade toda do mapa, porque a nossa mente também é complexa, né? Na verdade, eu vejo os complexos como uma conversa, uma rede de intrigas, né? Um networking que se estabelece entre os planetas, que são essa fonte arquetípica, que são os deuses planetários. Então você tem lá o Marte, a Vênus, o Saturno no seu mapa, mas tudo aquilo está conversando, eles estão em relação um com o outro, né? Os complexos são bem vivos no mapa. Então ele fala o seguinte: os complexos, como destino planetário, são negociáveis em seu nível de expressão, se não em sua essência. Então aqui, o que acontece? Você nasce com essa forma arquetípica, né? Você não troca de mapa, você não muda de mapa, não adianta você querer ser tão pragmático como a sua vizinha é, sabe? Ou tão fogo e terra como seu marido é, se você é ar e água, tá? Então, a primeira parte é isso, a gente poder respeitar essa forma, essas nossas tendências, né? E depois, a partir desse conhecimento, você pode expressar o nível, digamos, da espiral mais evoluída daquela mesma forma, daquele mesmo complexo. Então, o Jung, ele falava o seguinte, que os complexos não são sempre patológicos, né? Mas que eles são essas expressões arquetípicas, né? Essas expressões que podem evoluir. Porque essa linha que eu sigo da astrologia psicológica, ela é toda assim, essa compreensão evolutiva, que não é uma condenação que você tenha um determinado complexo no mapa. Aquilo pode evoluir para expressões mais superiores, melhores, né? Então, você não muda a essência do complexo, mas você consegue expressar, vamos dizer, um Marte-Plutão, que é um complexo bem pesado no mapa, você não ser sempre uma pessoa tão vingativa, tão de olho por olho, dente por dente, de retaliar, de processos tão intensos. Você vai aprendendo a controlar essas funções tão intensas e tão profundas.
Mas para isso, você precisa conhecer para você poder controlar, né? Uma outra coisa que eu acho que o Jung fala muito interessante sobre os complexos e os mitos é o seguinte, que ele fala que os complexos são as nossas compulsões, o que a gente repete, sabe? A nossa parte instintiva. E os mitos, quando a gente está colocando nessa linguagem simbólica, são as expressões imaginárias destes mesmos complexos. Então, que nós precisamos entender esses mitos e essas expressões imaginárias para poder elaborar estes complexos, essas compulsões instintivas que nós temos, que estão mostradas no mapa, que são muito fortes, para podermos modelar. Então, ele fala o seguinte também, que se você não tiver esse autoconhecimento, né, essa busca de poder entender o seu mapa, os complexos meio que dominam. Os complexos é que vão te ter no mapa, tá? Então, porque eles têm uma força muito forte. Eu também sempre explico que os signos, por si só, no mapa, se você não fizer nada e ainda tiver uma vida emocional bem desafiadora, né, frustrante emocionalmente, você, infelizmente, você vai expressar as qualidades mais inferiores do Áries, do Gêmeos, sabe? Então, quando você começa a ter esse trabalho de autoconhecimento e trabalhar essas forças arquetípicas que estão na forma, que são os complexos, você consegue evoluir e dominar, você fica senhor do seu barquinho, né? Você rema a favor da sua maré. É interessante a gente observar que dentro da astrologia existem várias astrologias, né? A gente pode pensar numa astrologia que pode ser chamada como exotérica, que fala mais dos eventos externos, né? Da previsão dos eventos, como os eventos externos atingem uma personalidade ali que está fixa, imutável. Isso é uma linha da astrologia mais tradicional, né, que coloca muito peso nesses eventos. E é como se você fosse uma personalidade ali recebendo aquela força externa. E todo esse pessoal, né, então começou ali com Dane Rudhyar nos anos 30, vou até fazer um parênteses, a astrologia ela seguiu um movimento que aconteceu na psicologia humanista ali pelos anos 60, 70, que também foi, e daí também naquela época ela recebeu o nome de astrologia humanista, né? Do mesmo jeito que estava acontecendo na psicologia com Carl Rogers, com Maslow, na astrologia veio vindo ali com o Dane Rudhyar, né? Depois o Alan Liu, a Liz Greene, que todos têm essa compreensão, daí o próprio Jung, claro, dessa que a gente pode chamar da astrologia esotérica, né? Então o Alan Liu fala uma frase muito interessante em relação a isso, que ele fala o seguinte, o Alan Liu é um desses, né, dessa linha toda, que é, por exemplo, a que eu sigo até hoje, sobre o astrólogo exotérico com X e o astrólogo esotérico. Ele fala o seguinte, o primeiro é um fatalista confirmado, que se acredita para sempre sobre a ruína do destino. O astrólogo esotérico, toda essa linha, né, não tem essa crença. Sua fé se baseia na crença de que, da forma como um homem semeia, ele deverá colher. Seu lema é, homem, conheça a si mesmo, tá? Então, acho que isso sintetiza muito tudo que eu falei até agora, né? Então, nessa linha que se chama astrologia psicológica, que até vem sendo chamada de astrologia arquetípica, acompanhando também um movimento na psicologia junguiana que vem sendo também uma evolução, digamos, né? Um caminhar da psicologia do Jung. Existe uma linha hoje em dia que se chama psicologia arquetípica. Então, toda essa linha desses pensadores que chegou no momento atual como astrologia psicológica ou astrologia arquetípica tem essa visão
muito mais de dentro para fora. A maneira de você resolver os entraves do teu mapa, os complexos, de você lidar com essa forma arquetípica, de você poder evoluir como pessoa, de viver melhor, de poder ter liberdade, porque eu sempre explico isso para os meus alunos também. Você repete os mesmos tropeços, os mesmos complexos que estão mostrados no mapa. Quando você um dia você consegue fazer diferente, você fala, não, nessa situação, numa briga do trânsito, eu não vou responder dessa maneira, porque eu conheço a minha jornada toda do mapa, meu núcleo arquetípico, eu sei que eu tenho lá um Marte com Plutão, eu vou responder de forma diferente. É a hora que você começa a ter livre-arbítrio e liberdade em relação ao condicionamento ou ao determinismo do seu mapa. Entende? Essa é a liberdade. A hora que você transcende as compulsões, os complexos, como o Jung falou, que estão tão bem mostrados no mapa, né? Então, a pessoa vai se apossando de quem ela é, das dores e das delícias, né? Como se diz na música. Essa é a jornada que o Jung fala, do processo de individuação, tornar-se o que a pessoa sempre foi, desde o início, né? Tornar-se o si mesmo. Esse é o processo de individuação. Também, assim como eu sempre dou a bibliografia para os alunos quando eles estão começando, né? Eu gostaria de indicar alguns livros que são correlatos com esse tema, tá? Que eu falei sobre isso até agora. Por exemplo, tem um livro que está na minha bibliografia do primeiro curso, do curso Bases, do curso inicial, que é esse do Stephen Arroyo, Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, né? Esse é um livro básico, assim, que está como os primeiros top do início, 4 ou 5, assim, tá? Por quê? Porque a base da personalidade são esses elementos, né? Então o Jung fala até para a resolução dos complexos, o que interfere na resolução é o seu temperamento, que o temperamento está sediado nestes elementos da astrologia, né? Nos tipos psicológicos, nos temperamentos. Então, esse é um livro básico, tá? E muito bom também até hoje. Este livro também, O Ego e Arquétipo, toda essa conversa, né, que eu falei até agora, entre a nossa parte consciente, egóica, e toda essa forma, essa fonte arquetípica, é a maneira que nós conseguimos realizar nosso processo de individuação. Então, esse Edward Edinger, nesse livro, Ego e Arquétipo, é um livro totalmente correlato também com esse tema dessa astrologia psicológica, tá? Toda essa linha que liga o Jung com a astrologia, né? Esse livro da Liz Greene, Os Astros e o Amor, ela fala de uma técnica muito interessante na astrologia, que é a sinastria, que é uma combinação entre mapas. Então, assim, a gente que trabalha com isso, a gente ouve quase que todo dia, mas eu combino com tal pessoa, né? Sagitário combina com Gêmeos, etc. Então, ela vai explorar todo esse mundo aí dos relacionamentos, mas com essa ótica aprofundada, arquetípica, né? Entendendo bem cada ponto, não fórmula, né? Essas fórmulas prontas de jornal, de revista, tal coisa combina com tal coisa, que, aliás, é uma astrologia que a gente procura até se diferenciar um pouco, porque as pessoas confundem muito, né? Parece que você está falando, quando você fala a palavra astrologia, você está falando de entretenimento, de horóscopo de jornal, e tem também todo esse estudo tão aprofundado.